Nesse vídeo você vai aprender sobre 4 estratégias para você conseguir falar inglês sobre qualquer tópico. Então eu vou explicar o meu processo criativo que eu sempre utilizei na hora de falar inglês e responder qualquer pergunta. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês estudando sozinho e em casa. O desafio de muitos alunos é na hora do speaking, não tem jeito. Quando chega na hora do speaking, na hora da conversação também, as pessoas normalmente travam e quando são deparadas, quando precisam responder alguma coisa, responder alguma pergunta em inglês, elas normalmente travam, porque existe um bloqueio muito grande acerca disso. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma dessas estratégias. A primeira estratégia para você falar inglês sobre qualquer tópico é a regra dos 5 Ws. E o que quer dizer esses 5 Ws? São os 5 Ws mais importantes do inglês. Então a gente pensa, o who, when, what, where e why. Então, na medida em que você é deparado com alguma pergunta em inglês, por exemplo, what's your favorite food? Or what's your favorite book? Então, qual que é a sua comida favorita? Qual que é o seu livro favorito? Então, o que você vai fazer? Na medida em que você se depara com uma pergunta assim, você não vai simplesmente responder, my favorite food is chocolate. My favorite food is a hambúrguer. Não, você não vai responder assim diretamente. Então, ao invés de você responder de forma simples e curta, dando a resposta já de cara, direto, você vai desenvolver aquela resposta. Então, os 5 Ws vai direcionar aí a sua resposta. Você pode responder, por que no caso, da pergunta que eu dei de exemplo, por que a comida tal é a sua favorita? Por que o livro tal é o seu favorito? Quando que se tornou o seu livro ou comida favorita? Quem, no caso, vai ser você, Aí, no caso, você também tem que responder what, o que e onde. Então, onde que você normalmente come essa comida favorita? Onde que você normalmente lê o seu livro favorito? Entende? Então, é sobre você responder os 5 Ws a partir de uma pergunta que foi te dada. A segunda estratégia para você falar inglês sobre qualquer tópico é você utilizar a regra dos 3. Então, o que isso quer dizer, Regra dos 3. Ou você vai dar 3 exemplos sobre aquilo, ou você pode dar 3 detalhes em relação àquilo, em relação à pergunta, ou você pode dar também 3 razões. Então, essa aqui é a regra dos 3. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do What's your favorite book? Qual que é o seu livro favorito? Você pode argumentar, colocar aí as suas ideias, responder essa pergunta, dando 3 razões pela qual o livro tal é o seu favorito, entende? Então, é sobre isso, gente, é sobre você argumentar. Para você responder qualquer coisa, qualquer pergunta em inglês, você precisa ter argumentos para aquilo. Você precisa desenvolver a sua ideia. Você precisa expor um ponto de vista, falar, o livro tal é o meu favorito. Mas você tem que desenvolver aquilo. Você também pode dar 3 detalhes sobre o seu livro favorito. 3 razões pelo qual o livro X ou Y é o seu favorito. Então, pessoal, lembre-se disso. Nunca somente expõe, o meu livro favorito é livro tal. Não, é o livro tal, mas existe algo por trás, entende? Então, essa é uma forma muito boa também de você falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer tópico. Então, passe a utilizar aí a regra dos 3 na hora de responder qualquer pergunta em inglês. Agora, a terceira estratégia para você falar inglês sobre qualquer tópico é você utilizar a regra da inclusão. E o que seria essa regra da inclusão? Como o próprio nome diz, é você ir incluindo palavras novas na sua frase. Então, por exemplo,
Se você pega o exemplo, né, que eu tô dando aqui no decorrer do vídeo. What's your favorite book? Você pode falar, né, que my favorite book is... Aí você fala o nome do seu livro favorito. Só que, ao invés de você falar uma frase curta, você pode ir incluindo adjetivos na sua frase. Então, percebe que essa regra da inclusão é você ir inserindo cada vez mais novas palavras, para você dar mais detalhes. Você pode inserir muitos adjetivos, porque o adjetivo ele vai dar mais detalhe, vai detalhar mais aquela informação que você já mencionou. Então, essa regra da inclusão também é excelente. Faz também você desenvolver a sua criatividade. Afinal, você vai ter que ir pensando, né? Qual palavra que eu posso utilizar para descrever esse livro? Adjetivos, advérbios, são palavras que normalmente são informações acessórias, que dão detalhes muito específicos acerca de alguma coisa. Então, essa regra da inclusão também é muito bacana e você precisa utilizar aí na hora de falar inglês sobre qualquer tópico. Agora, a quarta e última estratégia para você falar inglês sobre qualquer tópico, e para mim, na minha opinião, é a melhor estratégia, é a estratégia que eu acho que a resposta fica muito bem construída e fundamentada. E, gente, é como se fosse uma fórmula. Essa fórmula é fato geral, mais regra dos 3, mais opinião pessoal. Então, como que funciona isso que eu falei? Primeiramente, vamos pro primeiro termo que eu coloquei, fato geral. Você vai colocar, por exemplo, né, no caso, what's your favorite book? Aí você vai responder, my favorite book is tal. Meu livro favorito é o livro tal. Ok, você já deu o fato geral, é esse livro. Depois você vai colocar alguma das regras dos 3. Então, ou você vai colocar 3 detalhes, ou você vai colocar 3 exemplos, ou você vai colocar 3 razões. Aí você decide qual que você vai escolher. Então, por exemplo, eu acho que aqui você pode falar 3 detalhes sobre esse livro, né? Afinal, para a gente saber um pouco mais, né? Para a pessoa saber um pouco mais sobre esse livro também. Então, você fala, ó, my favorite book is tal. Você deu o fato geral, ok? É esse livro que você gosta, que é o seu favorito. Depois, você dá o ponto final e você continua falando. Aí você dá 3 detalhes sobre esse livro. Você pode falar quem escreveu, você pode falar o enredo principal, você pode falar assim, o desfecho aí da história. Então, percebe que eu dei 3 detalhes sobre esse livro. E depois, indo para a última parte, né, da nossa fórmula aí, é a opinião pessoal. Então, gente, essa parte da opinião pessoal vai fechar aí a nossa ideia, né, que a gente construiu sobre essa resposta. Então, você vai dar sua opinião pessoal, né, sua opinião particular em relação a esse livro. Então, você pode começar essa frase, inclusive, falando in my opinion. Então, na minha opinião, I believe that, eu acredito que, to my point of view, sob o meu ponto de vista, tananã, entende? Então, para mim, essa é a melhor forma de todas, a melhor estratégia, na minha opinião, para você responder sobre qualquer coisa em inglês. Porque justamente percebe como que ela é mais detalhada? Você dá um fato geral, você coloca uma das regras dos 3, aí você decide qual que você vai utilizar e você termina a sua resposta dando ainda a sua opinião. Então, isso fica um argumento muito sólido, muito fundamentado. Então, gente, quando a gente pensa em falar inglês, é muito também sobre a forma como você estrutura a sua linha de raciocínio. Não basta só jogar as informações, né? Então, essas estratégias que eu dei aqui ao longo do vídeo vão te ajudar a organizar a sua linha de raciocínio e o seu pensamento. E eu garanto que todas essas estratégias vão te ajudar muito aí na hora de
falar inglês sobre qualquer tópico e na hora também de organizar a sua linha de raciocínio, seu pensamento na hora de falar inglês. Já tem vários vídeos aqui no canal onde eu dou várias dicas sobre como melhorar o speaking, como melhorar a conversação. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui, né, na descrição para vocês assistirem depois. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer mais e mais pessoas vão ser impactadas com esse conteúdo e vão poder aprender inglês também. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e até a próxima!